Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Meio-dia em ponto agora, eu sou o Mauro Frischmann. Nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e também pela Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, acessar os nossos podcasts na sua plataforma preferida e ouvir o nosso blog e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados. Nós temos um número de WhatsApp à disposição, é o 973350038. 973350038. Hoje, mais uma vez, estamos fazendo o programa Gente que Fala remotamente, não nos estúdios da Rádio Trianon AM 740, em razão da necessidade do isolamento social preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados. Raul Jafé, jornalista e empresário, está com a gente nesta edição do Gente que Fala. Seja bem-vindo, Raul Jafé. Muito obrigado, querido Mauro. Você é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, assim como a Zenildo, nosso querido Fausto. Cumprimento aos nossos companheiros de mesa aqui. E eu queria dizer uma coisa, eu começo o programa Alda Cruz, né, pela saúde de todos os brasileiros, né, mas em especial hoje dos ouvintes da Rádio Trianon, com quem eu convivi tantos anos, e ainda vivo as redes sociais, né? Muitos de nós já somos idosos, estamos na faixa de risco, acima dos 60. Então eu também deixo aos queridos idosos, colegas, amigos, que realmente guardem seu repouso em casa. Eu sei que ficar em casa entre quatro paredes, num apartamento, não dá nem para sair para a área. É duro, mas vamos aguentar firme, porque nós estamos numa situação de guerra. É só o que eu peço a todos, paciência. E você falou aí do sinal da cruz, Raul Jafé, eu até vou reforçar aqui, dizer aquela célebre frase muito dita pelos parlamentares e pelas casas legislativas Brasil afora, sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, não é verdade? Não, ele é que está lá em cima, ele é que sabe da nossa vida, né? Seja qual seja a religião, a crença de cada um dos nossos ouvintes, eu sei que todas convergem para o mesmo ponto, para um ser superior que está ali em cima e nos dando esse carinho, esse apoio que, pode ter certeza, a gente acha que Deus nos abandonou, não, ele está nos carregando, como diz aquela célebre frase, né? Muito bem, com a gente também, nessa nossa sala de videoconferência, o Kleber Carrilho, cientista político, o Kleber que é professor de comunicação política na Escola de Comunicação e Artes da USP. Seja bem-vindo, Kleber Carrilho, a Gente que Fala mais uma vez. Olá, Mauro, olá, ouvintes da Trianon, é realmente um prazer estar aqui, principalmente num momento como esse, né? Nós temos um ambiente de muita incerteza, de muitas preocupações políticas, sociais, com a questão da saúde, e nada melhor do que a gente aqui debater algumas saídas possíveis, né? Esse é um programa que eu sempre tenho um prazer de participar, justamente por ser um espaço aberto para opiniões diversas, visões de mundo diversas. E você falou, Kleber, em momento de incerteza, e falar dos possíveis planos de saída aí, e é nesse sentido que vai o nosso primeiro tema de hoje, do programa Gente que Fala. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral começaram a debater na semana passada um possível adiamento das eleições municipais previstas originalmente para outubro deste ano. Além da possibilidade de que elas sejam mantidas, mesmo com a pandemia de Covid-19, outras ideias estão sendo estudadas. Uma delas é o adiamento para dezembro, sem a prorrogação dos mandatos atuais. Outra possibilidade é que sejam reagendadas para 2021. O terceiro plano defende a unificação com as eleições gerais de 2022. A decisão... O cachorro parece que gostou dessa segunda aí, hein? O cachorro gostou da segunda hipótese. Ele se manifestou, então, em relação a... O cachorro do vizinho está na audiência do programa também, ó.
Bom, gente, essa decisão precisa sair até o início de junho. Aula Fé, qual é a sua avaliação sobre esse tema? O deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, participou ontem do programa Canal Livre, da TV Bandeirantes, disse que isso é um precedente perigoso, um adiamento para o ano que vem, enfim, qual é a sua avaliação? Bom, primeiro vamos falar a respeito de campanha política. Todo mundo sabe que daqui a pouco se iniciariam, dentro de 2 meses, começam as convenções partidárias. São aquelas que definem quem são os candidatos, não só a prefeito, como também a vereadores de cada partido. Essa convenção partidária, logicamente, se dá em grandes aglomerações, os partidos se reunindo, que é um preparo. Imagina o seguinte, muito candidato, e se ele vai conseguir disputar uma... Ele não pode nem sair na rua agora para fazer campanha. Então, eu acho que é precipitado a gente falar qualquer coisa em plena crise do coronavírus. Nós temos que aguardar um tempo, ver até onde isso vai evoluir. Nós sabemos que, como o Brasil é um país de grandes dimensões continentais, essa crise ela vai ainda evoluir. Pode ser que, de repente, os grandes centros estejam mais livres dela e ela esteja chegando com mais força em outros rincões do país. Então, como o Brasil é um todo, nós não podemos falar em eleições aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro e não falar lá no interior do Piauí, no interior do Maranhão. Tudo isso depende. Então, eu acho que a prudência nos diria que é melhor ir aguardando a margem dos acontecimentos, se for o caso, como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Tribunal Eleitoral, se reúne e fala, vamos dar um prazo limite. O negócio está bravo. Está bom aqui no sul, mas já lá. E agora no norte está pior, está melhor, ruim. O que nós vamos fazer? Vamos adiar por quanto? 1 mês, 2 meses? E vem. Tem uma outra coisa que eu sempre digo, eu acho que esse negócio de eleição, deveria ser eleitoral, é aquele negócio de fazer média, de tentar reeleger. Eu gostaria que as eleições gerais se dessem num ano só. Então eu gostaria que, de repente, a gente marcasse para 2022 todas as eleições. O Brasil começava do zero politicamente. Agora, por outro lado, é muito complicado você ir lá numa célula e votar para prefeito, para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, para senador, governador, presidente. Isso é extremamente complicado. Então, é uma questão complexa. Agora, eu acho que já que aconteceu isso, está acontecendo essa dúvida, é momento, talvez pegar próximo, eu acho que era um bom momento para se discutir. Só completando, eu me ponho no... O seu áudio está com algum problema? Vamos continuar a conversa aqui com o cientista político Kleber Carrilho. Kleber, quais são as implicações para a democracia de um eventual adiamento dessas eleições municipais? Nos 3 cenários, ainda este ano, mais para o mês de dezembro, ou para 2021, ou para 2022. Perfeito. Mauro, nós temos nesses 3 cenários o mais tranquilo, que é a eleição em dezembro. Então, imagine que nós consigamos fazer as eleições normalmente em dezembro, não haverá necessidade de prorrogação dos mandatos, isso é o melhor dos mundos, né? A gente conseguiria, dessa forma, manter uma tranquilidade, uma agenda das eleições. O que ocorre com o adiamento para o ano que vem é que a gente teria que fazer um adiamento obrigatoriamente dos mandatos. O que é um risco, e a gente olha sempre para as cidades em que a gente está, para uma certa tranquilidade política que a gente tem nos grandes centros, mas isso pode ser muito ruim, principalmente para pequenas cidades em que já há problemas na manutenção de determinados mandatos, e a gente tem 5.000 e tantos municípios, né? A gente sabe quais
que muitos deles têm problemas nos atuais mandatos e as pessoas estão esperando por uma troca, esperando por uma possibilidade de ir às urnas em outubro. Então, se a gente conseguir em dezembro é tranquilo, se a gente conseguir o ano que vem, a gente já tem um problema, que é esse adiamento, essa prorrogação dos mandatos, o que é um risco. Agora, a unificação das eleições em 2022, aí sim é um risco muito maior. Primeiro, pela prorrogação ainda maior dos mandatos, o que é, como eu já disse, uma questão que a gente precisa evitar ao máximo. E aí, discordando um pouco com o senhor Raul, que acabou de dizer, nós temos já um problema que é a eleição para presidente e governador no mesmo ano. Né? Isso faz com que o debate para a eleição do governo do Estado seja um debate empobrecido, porque, em geral, a eleição para presidente toma um vulto maior, tem mais discussões, apresenta candidatos com propostas gerais, então isso faz com que os candidatos a governador tenham menos espaço na imprensa, no debate, na discussão entre as pessoas. Se a gente juntar a isso também a eleição para prefeito, a gente tem um risco maior ainda, porque um debate fundamental, que é o debate do planejamento das cidades, das estratégias para as cidades, esse debate que já é pobre vai ser empobrecido ainda mais. Né? Então, para nós, com certeza, para a nossa democracia, com certeza, um adiamento para 2022, uma unificação das eleições, é um golpe, e aí usando uma palavra que está na moda, né? Um golpe à nossa democracia. A gente correria sérios riscos. Tem gente que diz assim, nossa, mas seria melhor porque haveria um custo só, uma despesa só para uma eleição, né? Mas a gente tem que pensar também que democracia não é só despesa. Democracia é a possibilidade de a gente opinar a respeito de um determinado projeto, trazer opções políticas diversas para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, né? E isso tudo a gente tem que levar em consideração no momento em que a gente pensa numa unificação. A unificação, então, até poderia ser economicamente, financeiramente interessante, mas para a democracia seria a ausência de um debate, principalmente para cidades, um debate fundamental que a gente já tem, como eu disse, empobrecido, e seria mais pobre ainda se a gente tivesse uma eleição única para todos os cargos. E também tem um outro aspecto, Kleber Carrilho, que é a questão do próprio alongamento dos atuais mandatos, né? Isso teria que, num segundo momento, haver um consenso entre os que estão e os que virão, porque quem vai ficar vai deter um tempo maior de mandato, quem não entrou vai reclamar disso, enfim, vai ter que ter uma boa discussão em torno disso. Eu acredito, inclusive, que seja muito difícil passar isso. Por quê? Se a gente olhar para o Congresso, a gente tem muitos candidatos, né, no Congresso, e mais do que isso, a relação entre o deputado, o senador e as bases é uma relação em geral com o prefeito, com as pessoas que estão na expectativa de ser prefeitos também. Então, esse é um detalhe, uma informação que nos faz acreditar que seja muito difícil a prorrogação dos mandatos, a não ser que haja um problema de saúde monstruoso até junho, julho, aí sim a gente poderia ter isso. Agora, no momento, a proposta de adiamento para dezembro, talvez seja, novembro ou dezembro, né, seja a proposta mais viável cuja decisão vai ter que ser tomada a partir das informações que a gente tiver ali para junho, julho, né, para ver se ainda é possível desenvolver uma campanha neste ano. Mas creio que seja este o caminho, inclusive que, como disse o presidente Maia ontem, o presidente da Câmara, é o caminho que ele vai defender no Parlamento. A palavra é aguardar, né, Kleber? Você concorda também, né? Porque não adianta. Hoje é muito precipitado. Nós estamos no começo ou no meio de uma grande crise de saúde que vai ceifar a vida de muita gente. Então é complicado você ficar debatendo isso agora. A questão é muito interessante, né? Esses dias até escrevi a respeito disso, que nós perdemos algo que era muito caro para a gente, que era a capacidade de planejar num prazo razoável, né?
isso as empresas, isso os políticos, isso a nossa vida pessoal, né? A gente tinha uma forma de planejar o que a gente vai fazer, para onde a gente vai viajar, qual é o resultado que a gente quer da empresa, qual é o planejamento da campanha eleitoral, e aí a gente perdeu nesse momento, né? Eu acho que essa pandemia traz também para a gente uma possibilidade de rever a forma que a gente encarava a vida, a política, as empresas, os negócios até 2 meses atrás, né? Hoje a gente, infelizmente, está nesse momento de um dia de cada vez, né? Acordamos, estamos bem de saúde, que bom, Deus, né? E vamos em frente. E a gente nem depois não sabemos, né? Não, desculpe, Mauro, eu só queria complementar o Kleber, né? Dizendo o seguinte: eu não quero ser mais pessimista, né? Porque, pelo contrário, a gente tem que ser muito otimista nessa hora e pensar que tudo isso vai acabar o mais cedo possível. Mas nós temos que, baseado naquilo que o Kleber falou, nós temos isso que sirva de uma lição, porque nós podemos passar mais à frente, depois desse vírus, talvez mais 1, 2, 3 anos, alguma coisa ainda muito pior. Porque é uma coisa, por enquanto essa guerra biológica só estava nos filmes, né? Se é que é uma guerra, né? Mas pelo menos esses vírus, né? Eu assisti aquele filme Contágio, a outros filmes do gênero, que a gente só tinha visto esse filme. De repente está acontecendo conosco, os artistas, os figurantes hoje somos nós. Então, talvez nós estejamos sendo agora preparados para algo pior. Então, como falou Kleber, de repente nós temos que mudar muitas coisas nas nossas vidas daqui para diante. Né? Ou acabou, nunca mais vai acontecer. Não, gente, daqui para diante todo mundo tem que pensar, reformular melhor a sua vida, os seus conceitos. Isso pode ser um marco na nossa vida, como foi a Segunda Guerra Mundial. Foi um marco na vida das pessoas que sobreviveram a ela e continuaram o seu trabalho. Kleber, para eu me socorrer aqui da sua experiência como cientista político, a gente teria como observar algum outro país que tenha passado, alguma outra democracia que tenha passado por um adiamento de eleição e que em algum momento eles precisaram chegar a um consenso entre os atuais mandatários e os próximos para tentar um acordo, alguma coisa, algum modelo que a gente pudesse importar? Olha, a gente pode falar até do que está acontecendo atualmente, né? Não precisa nem ir para a história. Nós tivemos, por exemplo, na França, o primeiro turno das eleições para as eleições municipais ocorreu e o segundo turno não. E eles estão pensando em uma prorrogação de mandato, mas um pouco menor, coisa de 3 meses nesse momento, né? Isso acontece de tempos em tempos, em grandes crises, isso acontece. Problema aqui que eu tô com uma cachorrinha que decidiu latir no meio. Não tem problema. Ela parou. Ela quer dar opinião também, né? Ela quer dar uma opinião. Ela gosta de dar opinião. Qualquer coisa você morde ela, Kleber. Qualquer coisa eu mordo. Historicamente, nós temos alguns momentos em que houve alterações em calendários eleitorais. Você pega a Segunda Guerra Mundial, isso aconteceu em vários lugares. Porém, por exemplo, quando você olha para as democracias mais estáveis, a Inglaterra, por exemplo, mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, manteve o calendário eleitoral, né? Os Estados Unidos mantiveram, embora com alguma diferença na possibilidade da recondução do presidente da época, houve essa possibilidade. Agora, o que a gente tem hoje é talvez a gente tenha uma tranquilidade maior, porque a gente, mesmo não tendo grandes certezas, a gente consegue entender que com uma grande parte da população já com contato com o vírus, a gente tenha, talvez, e aí talvez, um ambiente de tranquilidade. O que a gente pode imaginar, olhando para os outros países em que houve um grande número de contágios, é que em 2, 3 meses as coisas começam a se resolver. Eu até contei para vocês antes de entrar no ar, né? Minha esposa está na Itália, está lá há 2 meses na Itália. A Itália já está passando por um processo de discutir a entrada no pós-Covid. Né? Ainda tem um número alto de mortes, ainda tem alguns contágios, mas o número de contágios tem diminuído, as vagas em UTI já têm sido liberadas, então as pessoas já estão voltando a conversar sobre o futuro. Aqui também, creio que em 2 meses a gente já tem a possibilidade
de conversar sobre o futuro, com um problema que aí o senhor Raul foi muito claro nisso, né? Nós temos um país muito grande, então o contágio não vai se dar da mesma forma em todos os lugares. Então, mesmo assim, talvez a gente esteja falando aí de julho, agosto, talvez o país inteiro já esteja conseguindo retomar, como disse até o ministro Mandetta esses dias, tentar retomar uma tranquilidade ou uma possibilidade de planejamento. Então, eu acredito que as eleições possam ser resolvidas ainda neste ano, em dezembro. Estou tentando ser otimista nesse momento, mas talvez em dezembro a gente consiga. Sim, vamos passar agora por um outro tema. É o seguinte, pessoal, um debate que vem ocupando as lideranças do mundo inteiro e principalmente do Brasil, é o que fazer para combater o coronavírus e, ao mesmo tempo, evitar que a economia seja devastada pela crise. Por aqui, enquanto o Ministério da Saúde segue as orientações da OMS e recomenda que as pessoas fiquem em casa, o presidente Jair Bolsonaro defende que o comércio reabra para proteger empregos, sobretudo aqueles de trabalhadores informais. O ponto de equilíbrio entre manter a saúde das pessoas, proteger as pessoas e manter a saúde da economia. Eu tenho dito, viu, a todos que me perguntam e nas redes sociais que eu participo, que eu acho o seguinte, Mauro e Kleber e nossos ouvintes, que nessa briga todos têm razão e todos não têm razão. Porque a grande verdade é o seguinte, o ministro da Saúde, como médico, como sanitarista, ele tem a preocupação com o aspecto saúde da República. Tem que se preocupar com a saúde, tem que se preocupar com a educação, tem que se preocupar com tudo. No caso, com a economia. Tem que entender o seguinte, eu agora estou no interior, né? Vim fugir um pouquinho e estou aqui em quarentena no interior. Mas em São Paulo, no bairro onde eu moro, na Moema, eu vi, nós temos ruas muito compridas, avenidas muito compridas, comércio de rua. E eu falava, puxa, mas será que esse comércio de rua deveria ficar parado? É uma funilaria, uma oficina mecânica, uma loja de tinta, eu estou aqui em quarentena, quero pintar o meu portão, eu posso ir na loja de tinta, mesmo porque esses comércios de rua recebem muito poucos visitantes por dia. É difícil você ver um comércio de rua superlotado. No entanto, os supermercados, pelo menos alguns que eu fui no bar, lotados de gente, né, principalmente nas semanas anteriores, lotados de gente, e a maioria sem máscara, funcionários sem proteção. Né? Então, por outro lado, nós andamos vendo também filas e filas de pessoas se acotovelando para uma coisa ou por outra, a condução, o ônibus, né? Ele, mesmo para quem chega muito cedo ao local de trabalho, ele entra num ônibus quase vazio, quando ele chega, por exemplo, lá no Parque Dom Pedro, já está lotado. Então as pessoas, quer dizer, por um lado, você não sai de casa, por outro lado, tem um monte de gente acotovelado. Tem uma bela reportagem do jornal Estado de São Paulo, se não me falha a memória, de sábado, onde eles analisam a situação das 3 grandes comunidades, antigas favelas, aqui de São Paulo, Paraisópolis, Brasilândia, Heliópolis. Aquelas pessoas não têm como ficar num apartamento, numa casa de 1 ou 2 cômodos, 8 pessoas ficarem sem sair daquilo. Não tem jeito. É impossível. Então as pessoas saem de casa, descem, se encontram no bar, se encontram não sei o quê. Então eu acho que o mais importante do que ficar numa briga isola, porque volto a repetir, o Brasil não é como a Itália. O Brasil é muito mais do lado da China. É super populoso e super aberto. Então, o que acontece? O Brasil, na minha opinião, nós deveríamos ter a seguinte coisa. Olha, vamos orientar as pessoas que elas têm que tomar cuidado, elas têm que se manter a distância uma das outras. Isso tem que ser falado à exaustão. É muito melhor do que brigar. É você mostrar, olha, você tem um comércio de rua, vamos na loja do seu Raul. Seu Raul tem uma loja de tinta. Seu Raul, como é que o senhor está fazendo? Não, eu tinha 2 funcionários que eu podia dar férias, eu dei, fiquei só com um que tinha condução própria, ele pode vir, fica comigo aqui, a gente faz um revezamento, a gente botou uma barreira lá na porta, só entra um de cada vez, como tem bancos que estão fazendo isso, tem supermercados que estão fazendo isso também.
mas tem que ter critério. Esse que eu acho. Então, senão nós vamos ficar com essa briga eterna. Deixa o pessoal ir para a rua, não pode ir para a rua, tem que ficar confinado, não tem que... E o que vale é a consciência das pessoas. O presidente, na minha opinião, está coberto de razão. Como é que nós podemos deixar uma economia nossa parar completamente? Outra coisa, nós podemos... Olha, tem coisas que eu nem quero dizer aqui, que pode acontecer com a nossa economia, para não causar pânico. Mas eu já antevi o que pode acontecer. Então, pelo amor de Deus, vamos topar. Agora, idosos, eu estou nessa faixa, acima dos 60. Eu tenho que tomar 10 vezes mais cuidado. E estou com essa consciência. Vim aqui para o interior, estou no sítio, estou fechado. Claro, se alguém vai falar, bom, você pode, e quem não pode? Tem que tomar cuidado, tem que tomar todas as precauções. A gente tem recebido vídeos aí pelo WhatsApp, coitado, que se não são trágicos, são cômicos, de pessoas de idade tentando pular o portão, passar por debaixo do portão, a família agarrando, prendendo o idoso no quarto. Será que está certo isso? Essa pessoa, se não morrer do coronavírus, deve acabar de morrer, vai ter depressão, vai morrer de nervoso. Então, é uma questão que eu acho que tem que ser muito mais debatida, ao invés de a gente ficar brigando politicamente por espaço, que é o que está acontecendo aqui. Kleber Carrilho, tem ponto de equilíbrio entre as duas situações e ainda um outro aspecto. Tem muitos atores envolvidos na discussão disso e essa quantidade de gente toda no debate acaba mais atrapalhando do que ajudando. Eu acredito, viu, Mauro, nós entramos nessa crise com um país com o calor da eleição de 2018. Então, muito desse debate que está acontecendo agora é ainda o debate da eleição de 2018. Ficou uma coisa assim, quem é pró-Bolsonaro é a favor do isolamento somente dos que correm mais risco. Quem não é a favor do Bolsonaro é a favor do isolamento completo. E aí o debate ficou pobre, né? Na verdade, a gente criou uma briga de torcidas. E aí eu queria... Polarizou também. Eu gosto da fala do Raul, porque traz, lógico, algumas questões que poderiam ser observadas. Nós temos um país muito grande, com características específicas em cada canto e tal. Agora, o que me fez falta neste momento foi talvez uma tranquilidade do presidente da República de assumir o papel de presidente, chamar todos para a conversa para depois sair falando com a imprensa. Né? Essa ideia de falar com a imprensa, primeiro dizendo que era uma gripezinha, depois fazendo piadinha sobre... Isso foi muito ruim para o país como um todo. Né? O presidente da República precisa ser a pessoa a definir, a comunicar primeiramente a estratégia. E aí, quando ele comunica, mas sem ouvir o ministro da Saúde, que é fundamental, sem ouvir o ministro da Justiça, que precisa também falar sobre o tema, afinal, temos questões de segurança... com um discurso descompassado com o ministro da Economia. Isso tudo fez com que a gente entrasse nessa... Os governadores somente tomaram a dianteira disso. Então, lógico que o Witzel, o Dória aqui em São Paulo, querem tomar um ambiente quando ele está esvaziado. Então, quando não há uma liderança para dizer para o país o que fazer, ocorre esse tipo de coisa. O presidente entrou nessa discussão também nesse espírito da eleição, né? Essa ideia de, antes de ouvir alguém dizer que era gripezinha, isso foi ruim. Quando a gente olha para o mundo, né, dois líderes foram, a princípio, muito próximos, mais de dois, mas eu vou citar dois aqui, dois líderes tiveram um discurso muito próximo do presidente Bolsonaro. Tanto Trump, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quanto o primeiro-ministro do Reino Unido, o Boris Johnson, tiveram discursos muito parecidos, mas eles recuaram no momento que eles viram que a questão era mais complexa e tomaram para si, embora o Trump nem tanto, né, o governador de Nova York está aparecendo demais, mas eles tentaram tomar para si o processo. O presidente Bolsonaro não conseguiu fazer isso. Essa virada que ele deveria ter feito, inclusive, Raul, falando sobre isso que você disse, olha, nós podemos fazer de uma forma mais tranquila, sem que haja uma hecatombe econômica lá na frente, mas organizando o discurso. O presidente Bolsonaro nunca teve um discurso muito organizado, desde a campanha isso acontecia, e ele também não organizou esse discurso. Né? Se a gente pega, vamos esquecer redes sociais, vamos esquecer imprensa, vamos esquecer qualquer coisa. Vamos pegar os dois pronunciamentos do presidente Bolsonaro nas 2 semanas anteriores, nas terças anteriores.
Gente, não tem absolutamente nenhum sentido. Se você colocar um ao lado do outro e uma pessoa quiser falar a partir da fala do presidente, ela não vai saber o que fazer, porque o presidente ele não concatena as falas. Então, é um risco para a gente, principalmente porque a gente não tem capacidade de discurso. Ô Kleber, mas falta coesão dentro do próprio governo. Há ministros que estão com o Bolsonaro e há ministros que estão com a OMS. Mas então vamos pensar o seguinte, se eu chego à sua empresa e cada funcionário está falando uma coisa diferente e você é o presidente da empresa, de quem é o problema? Dos funcionários? Creio que não, né? Então, ou o presidente chamava todo mundo antes e dizia, olha, isso aqui é um gabinete de guerra, nós estamos em guerra e precisamos fazer isso, isso e isso. Vou ouvir o especialista, claro. Ele não pode tomar uma atitude sozinho, mas ele precisa falar com o especialista e definir um discurso único, para que pudesse haver uma tranquilidade na população, inclusive. Parece que nós estamos com o ministro no ar aqui já, né? Sim, sim. Agora, para anunciar a presença de Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. Seja bem-vindo, ministro. Pelo que eu percebo, o senhor está em movimento e exatamente no aeroporto de Brasília, é isso? O senhor me ouve? Me ouve, ministro Ricardo Salles? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde, ministro. Aqui é o Raul Jafé, vou deixar o espaço para o ministro aqui, só quero expressar o meu carinho e admiração pelo ministro Ricardo Salles, cumprimentá-lo pelo extraordinário trabalho, que eu reconheço como um grande trabalho, e dizer, né, ministro, que em meio a essa crise, graças a Deus, parece que não existe mais incêndio na Amazônia, a tal da menina sueca parece que deve estar trancada dentro de casa, e parece que acabaram os problemas, agora são outros, né? Um grande abraço, ministro Raul. Obrigado, Jafé. Obrigado. As suas boas-vindas, Kleber Carrilho, cientista político que também está com a gente, ministro. Suas boas-vindas ao ministro. Ministro, é um prazer falar com o senhor neste momento de grandes desafios, né? Provavelmente a sua pasta vai passar por vários questionamentos aí nos próximos meses, principalmente a partir dessa crise que estamos vivendo agora. É um prazer falar com o senhor também. Ministro Ricardo Salles, a gente aqui no debate nesse momento sobre o que seria o ponto de equilíbrio entre preservar as vidas das pessoas e preservar também a saúde da economia do país. O senhor tem um posicionamento a respeito desse ponto de equilíbrio? Eu acho que não há nenhuma dicotomia entre as coisas. Elas são complementares e igualmente importantes. Salvar a vida das pessoas é a nossa prioridade e para salvar a vida das pessoas os trabalhos se desdobram em dois campos. Nos temas da saúde, né, relacionados ao isolamento, à forma de fazer a prevenção, ao apoio do governo federal aos estados para a compra de equipamentos, a compra de insumos, enfim, e também para salvar vidas da mesma forma, um cuidado muito especial com o emprego, com a economia, com a renda dos mais pobres e dos autônomos, sobretudo, que são os que mais vão sofrer com esse esfriamento da economia e com essa avalanche, essa recessão que certamente haverá em algum grau decorrente da paralisação econômica, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O senhor está em Brasília agora, dentro do aeroporto de Brasília, embarcou em São Paulo, desembarcou aí há poucos instantes. Qual foi a sua observação no seu voo, a preocupação das pessoas? As pessoas conversaram com o senhor no voo? Como é que foi? As pessoas conversam muito. O governo do presidente Bolsonaro é um governo muito próximo, né, das pessoas, que interagem muito nas redes sociais. As pessoas sabem quem são os ministros, conversam, e comigo tem sido assim, e sempre de forma muito cordial, muito gentil. Hoje, algumas pessoas no avião com a máscara, né, viajando de máscara. O avião estava cheio porque está havendo uma concentração de voos para que os aviões não viajem vazios. As companhias aéreas reduziram a quantidade de voos e, com isso, operam com prejuízo um pouco menor. O que é importante, né? Porque se deixarmos quebrar todas as companhias aéreas, quando passar a crise, e em algum momento essa pandemia vai passar, nós teremos graves problemas também nessa parte da infraestrutura aérea. Mas as pessoas estão preocupadas, e estão preocupadas, evidentemente, com a sua saúde, com seus familiares, seus amigos, mas estão também muito preocupados com o que vai acontecer na economia. Esse, inclusive, é o motivo pelo qual o presidente, desde o início,
tem chamado a atenção para que a gente adote medidas, mas sempre com muito bom senso, muito cuidado, porque certamente isso terá consequências para a renda, para o emprego, para o futuro dessas pessoas, e a recuperação, nesse caso, é muito mais difícil. Para destruir empregos, para destruir a renda, é rápido. Agora, para reconstruir, é muito mais complicado. Ministro Ricardo Salles conversando com a gente, direto do aeroporto de Brasília, chegando em Brasília neste momento. O senhor segue para onde agora, ministro? Agora nós vamos direto para o Palácio do Planalto. À tarde, hoje às 5 horas, nós vamos ter a reunião do Conselho de Governo, né, dos ministros de Estado com o presidente da República. Sim. Bom, agora vamos fazer uma associação aqui do coronavírus com a área do meio ambiente. Alguns esclarecimentos que o senhor possa dar, se tiver, claro, as devidas informações. Muito se fala sobre a interferência da humanidade no meio ambiente, o que teria sido... essa interferência teria sido a causadora do que a gente está vivendo hoje, o coronavírus que teria surgido no morcego, teria encontrado no homem outro hospedeiro. O que a gente pode tentar entender em relação à interferência no meio ambiente para que isso tivesse ocorrido? A interferência no habitat dos animais. Em primeiro lugar, é importante lembrar que quando as pessoas vão para o isolamento em casa, a camada mais pobre da população está indo para uma casa que não tem, muitas vezes, saneamento básico. Um tema importantíssimo da parte ambiental e cuja ausência de saneamento básico é fator de transmissão de doenças, inclusive do coronavírus. Também nessas regiões mais simples, dificuldades muito grandes para a gestão do lixo, aliás, é um problema que atinge o Brasil inteiro. É lamentável que cidades, estados ricos, assim como os mais pobres, ainda tem uma situação calamitosa na gestão dos seus resíduos sólidos, né, do lixo, e isso também está relacionado com a contaminação. Agora, do ponto de vista ambiental da origem, né, nós sabemos que veio de uma região onde hábitos, o local onde se comercializava animais recém-mortos, agora nós temos um problema de conexão, tanto de áudio quanto de vídeo. Isso preciso cuidar. Tá vendo agora, Ramon? Sim, agora sim. Pois é. Então, acho que nós temos que olhar... Pode seguir, ministro. Como é que fazemos, né, para cuidar, do ponto de vista ambiental, da saúde dos brasileiros. Se nós tivéssemos resíduos... Nós temos um problema de conexão com o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, ele que caminha pelo aeroporto de Brasília, chegou instantes vindo de um voo de São Paulo. Kleber Carrilho, você consegue observar também essa relação entre tudo isso que está acontecendo e essa interferência que a humanidade faz no meio ambiente? Em geral, nós temos pensado pouco sobre a relação entre, e principalmente no ambiente político, né? A gente tem pensado pouco sobre a relação entre o homem e a natureza. A gente desenvolveu aí uma ideia de invasão dos ambientes naturais muito pouco pensada, pouco planejada, e um momento como esse, por mais que tenha havido uma origem específica, uma origem a partir de um hábito cultural chinês e tal, mas também é um momento de a gente refletir sobre, né? Porque em qualquer outro momento da história, acho que o ministro voltou lá, acho que seria interessante ouvi-lo até o final, né? Vamos lá, ministro, sua conexão agora está refeita, pode seguir. Desculpe a interrupção, que o sinal aqui não é intermitente. Mas, de fato, essas questões ambientais urbanas, que nós dissemos que é a prioridade no Brasil, são realmente o tema mais relevante. As pessoas estão se dando conta agora como que esse aumento, né, da densidade, a aglomeração de pessoas nas regiões onde elas residem sem condições, contribui para a proliferação de doenças, inclusive o coronavírus. Sim. Agora o ministro Ricardo Salles, dentro do carro em Brasília, segue para o Palácio do Planalto, conforme as informações
que ele já havia nos antecipado. O ministro Ricardo Salles participa conosco nessa edição do programa Gente que Fala. Como é que está o trabalho dentro do Ministério, as pessoas fazendo teletrabalho, telework, remotamente? Como é que está essa situação, ministro? Nós liberamos as pessoas para trabalhar a partir de casa, com teletrabalho, até que a situação se regularize. Em algum momento, que nós ainda não sabemos dizer, podemos ter um retorno gradual da força do trabalho, inclusive uma reabertura gradual também dos parques, para que as pessoas possam voltar a fazer exercício ao ar livre, sempre com muito cuidado, com planejamento, com uma noção exata de que é importante ter uma decisão sempre fundamentada e nesse sentido, em benefício das pessoas. Sim, os projetos acabam parando, as discussões que estavam em desenvolvimento dentro do Ministério, Agenda Nacional de Qualidade Ambiental Urbana, e como é que tudo isso fica? Bom, alguns programas continuam operando normalmente, até porque eles têm, mesmo no trabalho remoto, condições de avançar. Outros que nos exigem presença física, reuniões presenciais ou vistorias em loco, esses ficam mais comprometidos realmente, e aí a gente tem que aguardar. As próprias reuniões de conselhos e grupos, elas têm um regramento próprio, né? E não há previsão de fazê-la, por exemplo, de modo virtual. Então, há reuniões, há conselhos que nós precisamos postergar o próximo evento, até para cumprir com o regimento. Uma discussão que nós fazíamos há pouco, antes da sua chegada, ministro Ricardo Salles, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral começaram a debater na semana passada o possível adiamento das eleições municipais previstas originalmente para outubro deste ano. Além da possibilidade de que elas sejam mantidas, mesmo com a pandemia, outras ideias estão sendo estudadas. Por exemplo, o adiamento, né, para dezembro, o problema de prorrogação dos mandatos atuais. Outra possibilidade é o agendamento das eleições para 2021. No terceiro plano ainda, uma eleição geral em 2022, ou seja, prefeitos, governadores e presidente da República. Como é que o senhor avalia esse momento de debate em relação a isso também? Porque uma decisão precisa ser tomada até junho. Sem dúvida. Eu acho que há pontos positivos e pontos negativos em qualquer dessas hipóteses, né? Em qualquer hipótese que se decida, vai haver um trade-off, é uma questão de perdas e ganhos. Se nós pensarmos no adiamento para 2022, por exemplo, talvez seja essa a oportunidade, se for a decisão das autoridades que assim competem, talvez seja essa a oportunidade, finalmente, de nós unificarmos as eleições brasileiras, não ficarmos de 2 em 2 anos parando o país para fazer eleição, com gasto, com dedicação, energia e tudo mais. Então, acho válida a discussão se nós devemos ou não aproveitar para nós uma restrição decorrente do isolamento, das medidas de prevenção, e quem sabe, consensar de que se transfira as eleições para 22 junto com as eleições estaduais e federais. Não haveria nenhuma implicação para a democracia brasileira, uma eleição geral, uma vez que os atuais mandatários sempre com seus cargos, e isso poderia causar algum tipo de insatisfação com os próximos? Olha, se nós formos em algum momento da história brasileira unificar os mandatos, ou os estaduais e federais, ou os municipais, em alguma medida, terão de ter essa extensão. Porque para você poder unificar o trabalho, em algum momento tem que fazer esse corte. Então, quem sabe o momento seja agora. Sim, então o senhor defenderia essa possibilidade do adiamento até para 2022 para que sejam feitas eleições gerais. Essa é a melhor das opções na sua avaliação? A minha avaliação pessoal e não técnica, é uma opinião minha como contribuinte, como eleitor, eu acho que não tem problema nenhum em adiar para 22. Agora, também acho, da mesma forma, com a visão de contribuinte e eleitor, que nesse momento, e nos próximos meses certamente, não há o menor ambiente no Brasil para se tratar de eleição municipal. Quer dizer, ninguém está pensando nisso, você não tem a menor condição de se reunir para fazer campanha, não há condição de fazer nada. Isso sim seria, na minha opinião, algo contrário, prejudicial à democracia,
você fazer valer um calendário eleitoral no momento em que, francamente, não há condições para a realização do pleito. Outro tema, ministro Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, que conversa neste momento com o programa Gente que Fala, a caminho do Palácio do Planalto, o ministro que acabou de desembarcar em Brasília, vindo de São Paulo. Ministro, o Congresso Nacional aprovou há uma semana a lei que cria o auxílio emergencial de R$600 para os trabalhadores sem carteira assinada. Mas o governo federal ainda não iniciou os pagamentos e nem estabeleceu uma data para isso. O presidente Bolsonaro ainda tem que editar um decreto criando essas regras para viabilizar na prática os saques. E aí só então os bancos poderão liberar o dinheiro. Está faltando velocidade nisso, ministro? Não, olha, a primeira iniciativa é do governo, né? O Congresso voltou a lei, fez a parte dele, mas foi do governo que partiu o projeto de lei que foi votado no Congresso. Agora, entre a aprovação da medida e a sua implementação, há uma lista de ações de administração que precisam ser tomadas, né? Ações administrativas. Dentre elas, a própria Caixa Econômica Federal organizar a lista de quem faz jus ao recebimento, onde vai receber, como vai receber. Quer dizer, nós estamos falando, não é de pagamento para uma pessoa ou para um grupo pequeno, nós estamos falando de um pagamento para dezenas de milhões de pessoas. Então, não é simplesmente dizer, vou pagar amanhã e sair pagando, até porque é dinheiro do contribuinte. Um governo extremamente responsável, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico, e também medidas que são de austeridade. Então, na medida em que o governo estrutura isso, a ideia é que logo após a Páscoa, segundo o Ministério da Cidadania, junto com a Caixa Econômica Federal, já comecem a receber os recursos. Agora, é preciso fazer as coisas sempre com muita responsabilidade. Aqui nós não estamos tratando de um dinheiro qualquer. Recurso do contribuinte que vai impactar na ordem de, acho que 90 bilhões de reais. Então aqui nós estamos falando de muito dinheiro e é preciso ser feito com cuidado. Certamente há uma grande complexidade, o Brasil é um país muito grande e há muita gente, é um contingente muito grande para receber esse valor que está sendo definido. E acho que a gente acaba tirando um aprendizado disso, não, ministro, em relação aos bancos de dados existentes, né? Porque o governo precisa cruzar todas essas informações para ver de fato quem é que está precisando e quem é que não está. Não é isso? Exatamente, quer dizer, até para que a gente não utilize recursos de maneira errônea e falte para quem precisa, você tem que ter um critério exato de quem se enquadra no perfil que foi determinado pela lei, quem se enquadra naquele perfil e que passa a receber. E para que também não haja recebimento em duplicidade. Essa foi uma outra medida também, para que quem já recebe outras fontes de recursos também não seja incluído por erro nessa listagem. Ministro Ricardo Salles, nesse momento, o governador João Dória, aqui em São Paulo, está fazendo um pronunciamento e deve anunciar dentro de mais alguns instantes que o governo vai definir em relação do isolamento ou não. Até aqui ainda não há uma informação exatamente a respeito. Assim, acaba de sair a quarentena, acaba de ser prorrogada em São Paulo até o dia 22 de abril. Eu sei que ainda não tinha uma definição, mas já está agora confirmada que a quarentena prorrogada até dia 22 de abril. A avaliação sobre esse aspecto que vai contra o que pensa o presidente Bolsonaro, no sentido que, na avaliação dele, o mais importante agora é a abertura do comércio para que isso favoreça a economia. Sua avaliação dele? Olha, eu entendo que todas as medidas de restrição à circulação de pessoas, fechamento de comércio, enfim, que impactam na dinâmica econômica, têm que ser tomadas com muito cuidado. E também, inclusive, apontar os locais e a forma que em cada local isso vai ser feito. Você não pode ter uma regra para a gente ficar só no caso do Estado de São Paulo. Para cidades pequenas, por exemplo, do Pontal do Paraná, noroeste do estado, do Vale do Paraíba. Quer dizer, são referentes. Uma regra só para todo o estado de São Paulo, em algum momento ela está pecando, ou para mais ou para menos. Então, me parece que é preciso ter essa flexibilidade para reconhecer que em alguns lugares o risco de contaminação,
a dinâmica, efetivamente, da economia e da sociedade em cidades menores, em cidades mais afastadas, é distinta dos grandes centros urbanos. E também do tipo de atividade. Atividades de lazer, atividades de turismo, atividades culturais, podem ficar para um segundo momento. As atividades essenciais para a economia das cidades têm que circular. Padaria, açougue, supermercado, serviços de correio, encanador, eletricista, essas pessoas vivem do dia a dia das suas atividades. Em cidades menores, é mais fácil você ter uma medida mais adequada no sentido de restringir de forma pontual e planejada. Uma agenda de planejamento, ministro Ricardo Salles, que é tratada entre os dois ministérios, da saúde e da economia, né? Na sua avaliação, o senhor poderia dar uma opinião? Como é que isso poderia ser implementado? Quais são as atividades que poderiam ser liberadas, no princípio, em quais localidades do país, para que realmente houvesse esse ponto de equilíbrio entre a saúde e a preservação da economia? Eu acho que isso aí cabe aos técnicos, né? Eu não sou técnico da área de saúde, mas tenho a impressão, aí uma impressão pessoal e não técnica, Sim. de que essas regiões mais afastadas, cidades pequenas, cidades onde a própria dinâmica da economia é diferente, não tem aglomeração, esses lugares têm que ter um tratamento diferenciado. Agora, qual é o mecanismo técnico para fazê-lo? Qual é que é o escalonamento disso? Isso aí são os ministérios técnicos que têm que responder. Ministro, posso fazer uma pergunta aqui, Mauro? Pode fazer, Cleber. Ministro Kleber Carrilho aqui. Eu queria saber se o senhor acredita que uma crise econômica resultante aí dessa crise do coronavírus também vai trazer problemas para a sua pasta, como maior desmatamento. Como é que o senhor enxerga isso? Como é que sua pasta está enxergando isso? Olha, o ministro Paulo Guedes, quando se referiu ao tema do desmatamento lá em Davos, na Suíça, foi criticado, na minha opinião, de maneira errada. Porque o que ele disse é verdade. O maior inimigo do meio ambiente é a pobreza, é a falta de oportunidade, é a falta de alternativa econômica. Então, porque aí as pessoas deixam o tema ambiental como se fosse algo supérfluo e vai cuidar das suas necessidades materiais mais prementes, que é a alimentação, é a moradia e a saúde. Então, quanto pior estiver a situação econômica, pior será o desrespeito ao meio ambiente. Assim como a gente vê em nível internacional. Quais são os países que têm melhores níveis de respeito ambiental? São os países ricos e desenvolvidos, que já supriram as suas demais necessidades de moradia, de alimentação, de saúde, de educação, de transporte, etc. Tem na questão ambiental, portanto, condições que se dedicar mais. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que sim. Acho que a piora do cenário econômico ela também trará maior pressão sobre o tema ambiental. Ministro Ricardo Salles, a gente tem visto que o isolamento, o confinamento obrigatório, pelo mundo inteiro, tem deixado o ar menos poluído, as águas mais limpas, as imagens de satélites têm mostrado uma mudança, de uma maneira geral, na qualidade disso tudo no mundo inteiro. A gente vai tirar uma lição disso. Você pode repetir? Ministro Ricardo Salles. Tá. Tem como repetir? Cortou a sua eu dizia que... Sim. Nós temos observado as imagens feitas por satélite por conta do isolamento, do confinamento, as pessoas deixando de trabalhar, deixando de ir às ruas, usando menos veículos, águas mais limpas e ar também em melhor qualidade. A gente vai tirar uma lição por conta de todo esse cenário que se apresenta por conta desse isolamento, a gente vai tirar uma lição em relação ao meio ambiente também? Olha, acho que a lição do meio ambiente está aprendida no sentido macro, ou seja, de que é preciso usar bem os recursos naturais e ter muita racionalidade. Agora, certamente, o exemplo citado de que isolamento trouxe essas consequências não é um exemplo que me parece adequado, porque não é a solução para a sociedade passar a viver confinado para melhorar indicadores ambientais. Certamente ninguém vai querer esse tipo de solução e não é por aí. Então agora aqui é uma questão de ter sempre bom senso, encontrar quais são os objetivos, os parâmetros necessários e adequados para esse momento e a gente seguir com esse trabalho.
Eu queria agradecer a vocês o programa aqui no Palácio do Planalto, e aqui, a partir de agora, a gente não sou obrigado a desligar o telefone. Muito bem, nós te agradecemos a sua presença, a sua participação, ministro Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, conversando com a gente nessa edição do programa Gente que Fala. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Seguindo aqui com a nossa conversa com o cientista político Kleber Carrilho e também com o empresário Raul Jafé. Raul, sobre essas observações feitas pelo ministro no que tange a esse ponto de equilíbrio entre preservar a saúde das pessoas e a economia do Brasil. Converge com aquilo que eu falei, né? Quem acompanhou o que eu falei antes, converge. Nós não podemos descuidar da economia. É claro que parece que uma das coisas que me deixa preocupado é que parece que se esqueceu que as pessoas morrem por falta de atendimento médico no Brasil, que é um terror, né? O atendimento médico. Será que esquecemos que antes do coronavírus as pessoas morriam em macas nas filas dos hospitais? Será que nós esquecemos que uma mulher, de repente, não conseguia um aparelho de mamografia para fazer um exame tão fundamental? Temos que quantos bebezinhos acabavam morrendo por falta de atendimento, porque o médico não estava lá de plantão? Parece que nós esquecemos tudo. E estamos nos comparando aos países de primeiro mundo, onde o atendimento hospitalar é de muito mais responsabilidade. O atendimento hospitalar, que eu digo, o serviço público, não para quem pode pagar um convênio. Então, o que acontece é o seguinte, nós temos que chegar a um equilíbrio, como falou o ministro, vai como eu falo. Por exemplo, eu estou aqui na minha cidade de Itatiba, poxa, aqui é completamente diferente de São Paulo, aqui não tem aglomeração em loja, não tem aglomeração nas ruas. O que custa aquela relojoaria está aberta e o cliente vai lá, deixa o relógio, vai embora, o relojoeiro trabalha para arrumar o relógio. A clínica de olhos, claro, tem que tomar os cuidados devidos, experimentar um óculos, fazer isso. São certas coisas que cada ramo é peculiar, né? Um cirurgião dentista é extremamente perigoso trabalhar diretamente aonde se alojam os vírus. Então é tudo uma questão de bom senso que, na minha opinião, infelizmente, está faltando de todos os lados. Desculpe, só para complementar, está vendo muito mais prevalecendo a política, os interesses. Aliás, o Kleber falou muito bem no começo, que 2018 parece que ainda não tinha ficado para trás, e eu diria que 2022 também não está tão à frente para esse pessoal aí, eles estão pensando também em 2022. Kleber, sua avaliação sobre a fala do ministro no que tange a esse equilíbrio entre economia e saúde. Eu acredito que o ministro, a princípio, é óbvio, né? Ele faz parte do governo, tem subordinado ao presidente e faz essas observações. Eu acredito, e repito aqui, que o problema que a gente está tendo é um problema de liderança, resultado desse ambiente político conturbado e extremamente radicalizado, né, de 2018. E só um complemento, Kleber, só um complemento, o ministro Ricardo Salles está entre o grupo de ministros alinhados com o discurso do presidente Bolsonaro, né, de liberação da atividade econômica. E isso está sendo um problema, né, porque quando a gente olha para um governo dividido, isso fica muito complicado. Como eu estava dizendo antes, se a sua empresa tem um problema como esse, eu acho que é interessante deixar isso claro para o ouvinte, para quem está nos acompanhando. Se uma empresa está com uma divisão interna, com metade dos funcionários dizendo uma coisa e metade de outra, a gente precisa primeiro parar e entender qual é a estratégia. A partir disso, como é que a gente vai atacar? E talvez tenha faltado, naquele primeiro momento, ao presidente essa capacidade. E alguns ministros começaram a desenvolver trabalhos quase independentes, né? Então, a fala do ministro Ricardo Salles vai exatamente neste caminho. É um momento muito complicado para, sendo ministro do governo Bolsonaro, dizer o que apoia, porque ou você vai estar ao lado do presidente e contra alguns colegas, ou você vai estar ao lado dos colegas e contra o presidente. Isso, então, é bem complexo. Olha, gente, o tempo do programa já está se esgotando. Antes do encerramento das pedidas de vocês, eu vou ler aqui uma mensagem do Ministério da Saúde dentro da campanha nacional de prevenção ao coronavírus 2020.
Olha, pessoal, com a circulação do novo coronavírus no Brasil, a população tem se perguntado qual a melhor forma de se prevenir. Assim como em outras doenças respiratórias, como a gripe comum, a transmissão pode ser evitada utilizando a chamada etiqueta da tosse. Quem esclarece o que é isso e por que ela é importante contra o novo coronavírus é o infectologista do Instituto Emílio Ribas, Dr. Francisco Ivanildo. Diz o Dr. Francisco Ivanildo: se por acaso não estiver utilizando máscaras e for tossir, eu devo cobrir a boca, abafe essa tosse com um lenço. E se eu não tiver o lenço, o que eu faço? Pergunta aqui o Dr. Francisco Ivanildo. Aí ele completa dizendo: coloca a mão na frente da boca. Não, a gente não deve colocar a mão na frente da boca. Então, ao invés de eu colocar a mão na frente da boca, quando for tossir ou espirrar, eu dobro o braço e espirro na dobra entre o braço e o antebraço, próximo ao cotovelo, diz o infectologista Dr. Francisco Ivanildo, do Instituto Emílio Ribas. Para reduzir o risco de contrair ou transmitir o coronavírus, o Ministério da Saúde orienta o isolamento domiciliar como a medida mais eficaz. E, além disso, lavar as mãos com água e sabonete ao menos 5 vezes por dia, evitar tocar os olhos, nariz e boca com mãos sujas e limpar e desinfetar as superfícies tocadas com frequência, de preferência com álcool em gel. Para mais informações, acesse saude.gov.br/coronavírus. Ministério da Saúde, mensagem do Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Gente, seguindo aqui para o nosso encerramento, Raul Jafé, sua palavra final, sua despedida. Um grande abraço a vocês, foi um prazer estar aqui. Peço às pessoas que se cuidem, né? E só queria complementar dizendo o seguinte: como é a nossa grande imprensa, né? O ministro Ricardo Salles, que até alguns meses atrás estava numa terrível berlinda, agora ninguém mais fala dos incêndios da Amazônia, a tal da menina sueca, o INPE, se o incêndio aumentou, se não aumentou, parece que esqueceu, né? Não existe mais o assunto. É claro que é um assunto em grande importância em pauta, mas esquecer completamente aquilo só demonstra má intenção de determinados órgãos de imprensa. Grande abraço a todos, continuamos nos falando pelas redes sociais. Grande abraço, Kleber, Mauro, Zenilda, Fausto, a todos vocês. Ricardo, um grande abraço, que Deus os proteja, a vocês e a todos os nossos ouvintes. Fique aí, Raul, ainda até o nosso encerramento. Kleber Carrillo, sua palavra final. É um prazer sempre participar do seu programa, é muito interessante como visões de mundo diferentes se unem e a gente consegue um resultado muito bonito, né? Muito obrigado, Raul, muito obrigado, Mauro, estou à disposição e espero que a gente brevemente esteja no estúdio para participar do programa aí todos unidos. Muito obrigado pela presença, o cientista político Kleber Carrillo e também o empresário Raul Jafé. Obrigado pela gentileza conosco nessa edição do programa Gente que Fala. Na mesa de som, Fabiano Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, a direção geral do programa do jornalista Fausto Camunha e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela